Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, ó. Agora com sino em toda abertura de episódio, porque aqui é a sua dose diária de inspiração na prática. Ou seja, é o podcast para você ouvir treinando, se exercitando, se movimentando, porque Holy Flow é fluxo sagrado, é coisa que tem que fazer todo dia. Porque é obrigação? Não, é porque você sabe que faz bem para você e você quer ter o resultado disso na tua vida. E no episódio de hoje, eu, Fernando Guerreiro, quero contar um pouquinho como é que foi correr a minha 23ª maratona. Caraca, essa medalha, olha, quase o tamanho da minha cabeça, né? Tudo bem que a minha cabeça ela já é pequena, mas olha isso aqui, galera. Foi a 40ª maratona de Porto Alegre. 42 quilômetros, 195 metros. Essa medalha aqui ela representa muito para mim, porque vocês bem sabem, eu acabei também de correr um full Ironman. Então no dia 1º eu corri um full Ironman, no dia 8 eu corri uma maratona de 42 quilômetros. Isso me deixou muito feliz no aspecto de realização pessoal, de entender o quanto de capacidade mental, emocional e física eu carrego. E foi extremamente especial. Olha, eu olho para essa medalha, eu acho ela sensacional. E se você não viu o episódio onde eu contei sobre a experiência que eu tive lá no Full Ironman, você pode olhar o episódio anterior. Eu conto bem a história de como é que foi, bem massa, várias experiências. Mas essa maratona foi muito diferente. Porque eu já estava cansado de um Ironman. E 2, porque eu precisava preservar a minha mente. Full Ironman foram 13 horas e pouco, e essa maratona eu queria fazer em 3 horas e pouco. E aqui a minha primeira provocação para você já é a seguinte: como você mantém a intencionalidade e a valorização do desafio mesmo quando 10 horas te separam? Então assim, Full Ironman, cara, negócio muito grande, valorizei muito isso por meses da minha vida, mas como continuar valorizando uma maratona que já é algo extraordinário, mas não é um Ironman? E aí, essa é a pergunta: como que você pode lidar na sua vida com resultados lá em cima, mas também valorizar resultados que estão aqui embaixo? E essa foi a minha grande mentalização nesses 7 dias que separava uma prova da outra, que independente da distância da maratona, era uma realização pessoal que para mim fazia muito sentido e, embora fosse algo muito menor, tinha muito valor para mim. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu quero falar para você. Como você faz das maiores ou das menores conquistas da tua vida algo que de fato você celebra, algo que de fato para você vale a pena continuar buscando. Então eu comecei a perceber que não tem nada a ver com a prova, mas tem tudo a ver como eu me relaciono com a prova e o nível de experiência que eu tenho com ela. E isso você pode levar para o teu trabalho, isso você pode levar para os teus estudos, você pode levar para o teu treino, você pode levar para a tua família, para qualquer outra coisa. Com família, por exemplo, como que um passeio no parque de final de semana com os teus filhos pode ser tão divertido quanto uma viagem para Disney? Por quê? Se não, só a viagem na Disney é o que satisfaz o tempo de família de qualidade. Poder ir a um shopping, comer um dia, não vai ser algo tão legal quanto ir para uma Disney, porque você não foi para uma Disney. Tá, então quer dizer, e se você não tem oportunidade de ir todo mês para Disney, quer dizer que você não vai ter momento de família de qualidade? Isso aqui é uma das coisas, né? Pô, um projeto incrível que você levou lá para tua empresa, para o teu trabalho e, cara, quebrou a banca. Isso é uma coisa que você vai fazer uma vez no ano, 2 vezes no ano, não sei como que é o lugar que você trabalha, mas ter uma ideia sensacional menospreza a entrega diária de fazer aquilo que é básico. Então, é esse aqui o lugar que eu comecei a pensar e eu quero que você faça essa analogia na tua vida. Porque talvez você está correndo atrás só daquela viagem na Disney e está esquecendo que os finais de semana aqui com a família também são gostosos. Talvez você está olhando e está falando: caraca, eu já corri meia maratona, hoje eu só consigo correr 5 quilômetros. Cara, são 5 quilômetros, parabéns. Só de você não estar parado já é alguma coisa acontecendo na tua vida. Então, faz essa análise. Aproveita que você está aí nesse momento de reflexão e já para pensar nisso. Como eu valorizo coisas diferentes, das menores às maiores, trazendo para mim um senso de valorização do que está acontecendo.
Isso aqui foi meu primeiro exercício e eu fiquei extremamente feliz por isso. E ainda bem que eu não menosprezei a maratona, porque, gente, é uma maratona. Então, assim, nós fomos para Porto Alegre, tava muito frio. E a primeira coisa que eu precisei fazer é como que eu blindo a minha mente de todo mundo tá falando que isso aqui tá muito frio. Olha isso aqui doido. Eu tô indo realizar um negócio que eu quero muito da minha vida. E o ambiente que deveria estar falando, cara, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso, tá falando, tá frio, tá frio, tá frio. Quantas vezes na sua vida você foi para uma realização legal, para fazer algo pessoal bacana, mas as vozes ao redor, elas estavam tentando distrair você para olhar para aquilo que não faz sentido. E se você for escutar e assistir o episódio do Iron Man que eu falo sobre isso, eu calei as vozes ao meu redor o tempo todo porque eu precisava me concentrar. A maratona não foi diferente. Então, criei ali o meu circuitinho mental para isso. E no dia da prova, vamos lá para o que interessa, eu sabia, assim, gente, sem soberba nenhuma, eu sabia que eu ia concluir a prova. E eu tenho uma brincadeira aqui, até com a produção, eu falo assim, olha, eu já sei que eu vou concluir a prova, só não sei em quanto tempo. Porque eu me preparo para isso. Não é tipo um negócio que eu só vou lá e faço de doido. Eu me preparo para isso. E até muitas pessoas me abordaram quando souberam que eu tinha esse desafio, ou agora no pós, ou no pré. Cara, como é que você vai correr uma maratona depois de um Ironman? Você é doido. Não é doido, cara. Eu me preparo. A diferença é essa. Alimentação, treino, não consegui dormir tudo que eu gostaria ou deveria, mas eu sempre me atento muito para essas coisas. Então eu não estou fazendo loucura da minha vida. Eu estou me preparando para isso. Então, acho que uma das coisas que eu ouvi em 2017 ou 2018, não lembro agora, que foi assim, ó, quem te chama de louco hoje vai te chamar de lenda amanhã. Só que a diferença de você sair desse nível da loucura para se tornar a lenda é o quanto você se prepara nos bastidores quando ninguém tá vendo para isso. Ninguém tá vendo isso acontecer. E eu tenho uma dificuldade, porque a minha vida ela é um pouco mais exposta, né, nas redes sociais, a gente tem que contar as histórias, a gente tá sempre influenciando pessoas, mas muitos dos bastidores dessa vez eu não quis compartilhar, porque era um processo pessoal meu. Era coisa minha, que eu precisava viver na minha caverninha. E foi muito especial, o que me deu consciência e me deu muita convicção de que aquela maratona já estava concluída, porque eu me preparei por 8 meses para fazer aquilo acontecer. Dito isso, na prova, cara, eu preparei um playlist muito legal. Depois você pode até colocar POA, P-O-A, Marathon, tudo junto, e você vai ver lá. Eu coloquei 4 horas de música, que eu falei assim, ainda vou aquecer um pouquinho com a música e vou fazer a prova para 3 horas e pouco aí. Então eu já meio que balizei ali. E era muito legal, porque assim, galera, tinha, sei lá, uma música era assim, ó, Matt Gilman, Holy. E eu tava ali, indo na presença de Deus, na adoração, e daqui a pouco vinha Tijuana. Tropa de elite, osso duro de rua. Aí daqui a pouco caía, tipo, aquelas músicas de guerra. Tandam, tandam, tandam. Aí daqui a pouco vinha I'm a Ranger. Aí, tchá, tchá. Que é aquelas músicas de exército pra dar o ritmo da marcha. Tchá, tchá, direita, esquerda. Eu falava, mano, se alguém pegar esse playlist vai achar que eu sou louco, porque tem zero coerência. Aí daqui a pouco vinha, tragam suas vasilhas, sem fim. E cada momento eu tava ali desfrutando. Isso foi muito legal. E colocando em prática o efeito Pac-Man. Se você não sabe o que é o efeito Pac-Man, 2 ou 3 episódios atrás você vai ver lá o efeito Pac-Man. A gente tem uma cultura e uma metodologia aqui. Usei ele durante a prova toda que, cara, me ajudou demais. E é muito doido. Quando eu me distraía e queria olhar pro relógio, dava uma entediada. Quando eu aplicava o Pac-Man, acelerava e era muito legal. Mas eu queria desfrutar dessa prova. Meu sonho em Porto Alegre é fazer a maratona para 2 horas e 59 minutos, que é um pace médio aí, vai de 4:15, 4:16 mais ou menos. Só que, obviamente, depois do Full Ironman, eu sabia que não ia ser saudável e nem viável fazer isso. Então eu já tinha essa clareza na minha cabeça, eu queria terminar a prova aí entre 3 horas e 40, 3 horas e 50. Um ritmo médio aí de 5:25 a 5:30 de pace, que para tudo que eu já treinei, para o meu histórico de treino, isso é leve, isso é gostoso.
E, de fato, a prova ela foi muito para esse lugar de ser leve, de ser gostosa, da cabeça estar encaixada, de poder, cara, desfrutar, fazer essa maratona ali à beira do Guaíba. Bate, que sensacional, foi muito massa, assim, nem estava tão frio quanto eu pensava, mas teve um momento específico que eu. Então, assim, me diverti, foi gostoso. É muito gostoso quando você pega e consegue ver que tudo que você treinou está sendo colocado na prática e está te dando o resultado que você gostaria. Isso aqui foi muito massa na maratona. No quilômetro 32, veja bem, a minha cabeça estava assim, ó. Cara, eu já fiz isso aqui 22 vezes. Porque o quilômetro 32 ele rompe muito, principalmente quem está fazendo a primeira maratona, não treina mais do que 32, no máximo uns 35 quilômetros, que é o treino mais longo de um ciclo de maratona, normalmente. E então as pessoas ali no 32 começam a quebrar, porque elas estão no limite do que elas já fizeram. E eu falei, cara, eu já fiz isso 22 vezes. Inclusive, uma dessas 22 vezes foi 7 dias atrás. Então, no limite do 32, eu não vou ter esse sofrimento mental. Quê? Não vai ter o quê, rapaz? Quando eu cheguei ali, meio que virou a chavinha. Tipo, caraca, 32, falta 10 e agora? Deu aquela pressãozinha. Eu falei, não, cara, respira, bicho. Daí eu tô na minha meditação ali, ativa, que é... Fernando, tá tudo bem. E a música lá no fundo. Cara, teve uma hora que veio a música do Tomorrowland, que eu nem sei a música, foi... Cara, quando eu percebi assim, eu tava correndo igual um maluco. Eu tava controlando meus batimentos cardíacos, né? Eu queria ficar entre 140, 145 batimentos cardíacos pra não ficar forçando o ritmo, ser cauteloso, não queria me machucar. Tem toda uma preparação também disso, né? Enfim, no 32 por 33 eu falei, caraca, agora é só regressivo, não é ainda falta o 9, só falta 9, só falta 8, só falta 7. E eu reforço a visão de que para nós essa cultura terminar forte é melhor do que começar forte. Melhor é o fim das coisas do que o começo, mais uma vez se comprovou. Porque do 32 em diante eram os sobreviventes. E isso é bem cruel de falar, mas era a galera que não estava tão pronta para aquele desafio e estava ali, sofrendo muito. E eu falei, eu preciso de um motivo extra para desfrutar disso aqui e não ficar vendo o sofrimento dos outros e ser o próximo a começar a sofrer. E eu tô nessa temporada de buscar muita leveza para minha vida. Eu tô nessa temporada de querer que as coisas sejam diferentes no aspecto emocional, de ter mais alegria, de ter mais leveza. Acho que essa é a palavra, tá? Então eu falei o seguinte, bom, onde tá todo mundo quebrando, eu vou dar uma aceleradinha de leve, eu vou encaixar um ritmo. Então eu tava ali num ritmo médio de 5,30, eu comecei a colocar um ritmo de 5,15 nos últimos 10 quilômetros. Quando as minhas pernas começaram a fraquejar, eu falei, não tem nada a ver com o meu físico aqui, eu já fiz isso muitas vezes, eu preciso dominar o meu sentimento a respeito do que está acontecendo. E isso foi muito legal porque eu comecei a ter um encontro com Deus muito diferente. Ele começou a me conduzir muito nesse lugar do tipo, cara, você entregou o teu físico, você está reconhecendo o teu sentimento, o lugar que você está indo é aquele, deixa eu te conduzir agora. E foi muito bacana, porque foi como se as minhas pernas elas perdessem aquela pressão de estar cansado, de estar queimando, porque é normal. E eu comecei a ter um fluxo muito diferente, aonde eu fui levado mentalmente a experimentar a leveza no quilômetro 33, 34, 35, e aonde eu achei que eu ia precisar parar ali para tomar uma água, para dar uma relaxada, soltar as pernas um pouquinho. Era onde Deus me encorajava a manter o ritmo. Por quê? Cara, a minha meta era terminar a maratona bem. Então, se eu tivesse que parar ali para dar uma caminhadinha, para tomar uma água, alguma coisa, não ia impedir de terminar bem, mas ia quebrar meu ritmo sagrado. E a gente já falou aqui também sobre você encontrar o seu ritmo sagrado. E eu tinha encontrado o meu. Só que o ambiente ao redor, o tempo todo, estava tentando quebrar o meu ritmo sagrado. Então eu me preservei mentalmente, me preservei emocionalmente, me preservei espiritualmente, para que o meu ritmo sagrado fosse permitido concluir a prova, ser mantido até a conclusão da prova, sem parar para absolutamente nada.
Enfim, foi isso que aconteceu. E aqui, essa maratona, ela deixa claro para mim essa questão do ritmo sagrado mais uma vez. Ritmo sagrado é fruto de preparação. Cara, você vai ter que se preparar para encarar seu ritmo. 2, ritmo sagrado é resultado de você mergulhar para dentro de você. Se você ficar olhando para os lados, você vai quebrar o teu ritmo. E 3, ritmo sagrado é fruto do quanto você quer, ou seja, da tua fome e de verdade onde você quer chegar. Então, essas 3 coisas ficavam cada vez mais claras para mim. Só que, depois da maratona, eu estava dando uma palestra sobre a maratona e uma pessoa levantou a mão e falou assim, cara, eu tô aqui ouvindo você falar que você correu um Ironman, correu uma maratona com tanta leveza e tudo isso, mas eu não consigo nem sair da cama para treinar. Então, esse aqui é como eu quero encerrar a experiência dessa maratona aqui. Quebra qualquer tipo de comparação na sua vida. Porque se você olhar para o que eu estou fazendo hoje e se comparar, talvez você olhe e fala, caraca, velho, nunca vou ser isso aqui, então deixa para lá esse negócio. Isso aqui é um ponto muito perigoso. Faz o seguinte, se inspira nos meus bastidores. Se inspira em acordar cedo quando não queria, e treinar num dia de chuva quando não queria, ir lá e colocar 14 colheres de arroz num prato quando eu não estava com fome, mas eu sabia que aquilo era extremamente fundamental para eu me recuperar, para ter um melhor treino no outro dia. Ou, quando tava todo mundo comendo pizza, eu falo, não, cara, tô bem, valeu, obrigado. Quando tava todo mundo fazendo outras coisas que não condiziam com o que eu deveria fazer, eu só falo assim, cara, valeu, tô bem, obrigado. E então, se inspira nessa parte, não se inspira nisso aqui. Isso aqui é resultado do bastidor. Só que se você não estiver disposto a trabalhar nos teus bastidores, isso aqui vai ser mais um peso para você do que uma motivação. Então, essa maratona, ela me deixou muito mais ciente a encorajar vocês a mergulharem nos bastidores. Cara, o pódio, a conclusão, ela é 1% dos 99 que foram feitos no secreto. Então mergulha no teu secreto, eu tenho certeza que você tem os teus desafios pessoais, eu tenho certeza que se você ir para dentro da caverna e olhar o quanto você já carrega, observar o quanto você já tem, você vai ter muito mais resultado do que você imagina. E uma maratona para mim, 42 quilômetros é o desafio. Talvez para você hoje, 5 quilômetros é o teu full Ironman de vida e é isso que você tem que fazer hoje. Esse é o teu grande desafio. Vai lá, encara ele, realiza ele. Daqui 2, 3, 4 meses, faz teus 10 quilômetros e talvez daqui 5 anos, como eu, você vai ter essa medalha de full Ironman se for a tua vontade no teu pescoço ou da tua maratona. Mas valoriza o começo que você está tendo hoje. Beleza? E galera, isso aqui foi mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Nosso próximo episódio é quem não treina deixa dinheiro na mesa. Agora o treino não é mais uma questão física, eu vou mexer no teu bolso. Já ativa aí as notificações, segue o nosso canal, compartilha com os teus amigos, vão propagar essa mensagem de que nunca será só um podcast e nunca será só um treino.